Pastores do Brasil, eu quero deixar uma palavra para vocês hoje. Eu estarei fazendo isso semanalmente. É bastante importante, relevante, falando sobre o juízo de Deus sobre os pastores do Brasil. Nós estamos debaixo de um juízo de Deus. Por quê? Porque nós não fizemos o que o Senhor mandou fazer. É por isso. Quem não faz o que o Senhor mandou fazer, pode até perder a salvação, né? Eu vou falar isso aqui. Aqui em Hebreus capítulo... Deixa eu achar aqui, irmãos. Capítulo 5, quando fala do Senhor Jesus, fala assim, vou ler o 8 e o 9, de Hebreus capítulo 5. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está falando de Jesus, nosso Senhor. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vejam isso aqui. Nós geralmente não pensamos direito, não meditamos em alguns textos da Bíblia. Esse texto aqui está dizendo claramente a salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, é para todos, mas para todos que lhe obedecem. Quer dizer, se eu não fizer o que o Senhor mandou fazer, eu estou em risco. Com certeza eu estou em risco. Eu tenho falado isso já há vários anos, mas é preciso repetir outras vezes. E é o que eu estou fazendo hoje, né? Então, irmãos, os pastores brasileiros, há um processo na igreja brasileira que nos tira o ânimo para obedecer a Deus. Que processo é esse? Eu vou ler aqui em Ezequiel 34, um texto que você provavelmente conhece muito bem. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, verso 1, né? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Então, é uma palavra contra os pastores, contra nós. Não sei se você estuda sobre esse assunto, mas nós somos pastores de Israel. O Brasil é uma extensão de Israel. O Brasil é Israel. Nós temos mostrado isso amplamente nos nossos estudos de escatologia, sobre a posição do Brasil perante Israel, né? A palavra Brasil e Israel, em hebraico, é a mesma palavra. Não muda, né? Se você, Barzilai é um judeu bastante conhecido no tempo de Davi, né? Se você chegar lá no aeroporto de Tel Aviv e você
lá a menina que faz a sua entrevista, ela perguntar qual é a sua nacionalidade. Ela vai perguntar para você, digamos, né? Você está lá sendo entrevistado para você entrar no país, Israel. Aí você fala assim, eu sou brasileiro. No hebraico é a mesma palavra para Barzilai. Mesmíssima no hebraico. E eu teria muitos motivos, oportunamente eu posso estar falando sobre isso aqui, né? Então, pastores é contra, profetiza contra os pastores de Israel. Então, eu estou falando de algo que é contra os pastores. Por que é contra? Vamos ver aqui, em Ezequiel. Por que ele está falando, Deus está falando que é contra os pastores? Eu vou dizer para vocês, a maioria dos pastores brasileiros, a grandíssima maioria, o Senhor está contra eles. Você gostaria de ver Deus contra você? Tenta pegar uma queda de braço com ele, para você ver, né? Mas por quê? Por quê? A maioria. Eu vou repetir. Os pastores brasileiros não investem nos povos não alcançados. É muito pouco. O principal pecado dos pastores brasileiros é esse. Eles não investem nos povos não alcançados, especialmente confins da terra. Então, irmãos, profetiza contra os pastores de Israel. Você é um pastor do Brasil. O Brasil é Israel. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Então não é mais uma palavra de Ezequiel, não é mais uma palavra minha, não. Essa palavra é lá de cima. Essa palavra desce lá do céu. Lá de cima vem essa palavra. Então, Deus vai falar agora. Assim diz o Senhor Deus. Então, não é uma palavra, não é uma sugestão, eu acho, nada disso. É aquilo que o Senhor está falando. É a palavra dele. Então, a palavra dele, eu preciso tremer. Olha aqui, eu quero voltar um pouquinho com vocês para Isaías. Olha aqui, Isaías, capítulo 66. Eu vou ler. Verso 1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Então, esse é meu Deus, cujo trono não está aqui, está no céu. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Ora, se a terra inteira é o estrado dos pés dele, é para ele pisar, você imagina quando ele fala, assim diz o Senhor. É Ele. Cuidado, é Ele. Cujo trono está nos céus, né? Está aqui na palavra de Deus, né? Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Começou aqui. Você é capaz de fazer uma casa para mim? Não, eu não sou. Eu sou pastor de uma igreja, tenho um salão até bonito, nem fui eu que construí, mas é um salão bom, não é caro, simples, né? Mas aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus sou eu. A casa de Deus é você. A casa de Deus é os meninos que estão me ajudando aqui a fazer essa gravação. Qual o lugar do meu repouso?
hoje, e aqui está um dos pecados dos pastores, construindo igrejas, templos caros, que tira do coração deles o principal, que é o amor às nações. Ele evangeliza bastante, mas ele quer muito mais encher a igreja do que ter um real amor pela ovelha, né? Ele quer ovelha porque a ovelha dá sustento para ele, por exemplo, não é? Então, que casa me edificareis? Aqui está um pecado do pastor brasileiro, gastando muito com construções. Uma vez, eu não vou citar o nome de jeito nenhum, nem cidade, nem nada, mas escute o que eu vou te falar. Eu ministrei numa igreja e falei de nações, sempre falo, né? E o pastor me contou, conversando depois com o pastor da igreja, ele me disse que estava comprando um terreno que ia custar X. Era bastante dinheiro. Eu falei, pastor, pega esse dinheiro, invista na obra aos povos não alcançados. Você vai ter muito mais resultado. Poucos anos depois, eu recebo a informação, ele comprou o terreno. Hoje é um pastor relativamente novo, está com Alzheimer. Alzheimer em estado grave, em estado avançado. Olha a mão de Deus. Deus é vingador. Nós, pastores, temos que... Porque cada centavo que entra no caixa da minha igreja aqui, eu sei que eu terei que prestar contas ao Senhor lá de cima, a quem eu temo, perante o qual eu me dobro, eu me ajoelho, eu me quebranto, eu tremo de medo. O temor, às vezes, é tanto que eu fico tremendo do Deus que eu sirvo. Só que todo esse processo da casa tira o amor às nações, a Somália, Coreia do Norte, Mongólia, Bangladesh, Tailândia, e assim por diante. Tira. E não investe. Não investe. Porque tem muita coisa que fazer aqui. Agora tem que trocar o forro, aí depois tem que trocar o piso, pôr um mais bonito, talvez carpete. Agora tem que comprar um ônibus, aí agora tem que fazer aquela congregação acolá, porque a congregação está crescendo. E o que fica, como fica? Como fica a prestação de contas? Quer dizer, o seu dinheiro, como você aplicou o dinheiro que entrou no seu caixa? Eu vou mostrar que tem muitos pastores perdendo a salvação por causa disso, indo para o inferno. Indo para o inferno. A salvação para aqueles que lhe obedecem. A salvação é para aqueles que lhe obedecem. A obediência faz parte da salvação, né? Do processo da salvação, né? Muito bem. Agora, qual o espírito com que eu devo chegar a Deus? Olha aqui, ó. Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, o céu, a terra e tudo mais. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Essa palavra, ela
tem que me fazer tremer. Tremer diante do Deus que eu sirvo. É por isso que os pastores brasileiros estão debaixo do juízo de Deus. Qual juízo eu vou falar na próxima palavra? Fiquem com Deus. Eu estou aqui para ajudá-los, já agora um ancião de 83 anos, mas graças a Deus com boa saúde, né? E colocando para vocês a minha experiência, tá? Fiquem com Deus.